Está no ar o programa Manhã na TVS de hoje. A todos muito bom dia e sejam bem-vindos. Em cima da mesa temos hoje a proteção de dados pessoais, um assunto que vamos debater para conhecermos de facto as suas vantagens e, acima de tudo, como é que este processo é feito. Tanto caso estejam do nosso lado, muito obrigado. E aproveitem também para convidar outras pessoas a verem esta edição, porque nós aqui vamos passar informações muito importantes. Bom dia, obrigado por estarem connosco. Afinal, estamos hoje com a convidada Brigitte Nascimento, vogal, sobretudo da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e também o Carlos Célio, ou seja, Carlos Célio, assim está, técnico de Serviço de Informática e Inspeção também desta mesma agência. Muito obrigado por estarem cá conosco. Enquanto, por ser mulher, temos que dar primeiro boas-vindas às senhoras, então vou começar pela vogal da agência. Portanto, a questão de proteção de dados, o que é que isto quer dizer de facto? Bom dia. Sim, muito bom dia, senhor jornalista. Bom dia também a Carlos e caros telespectadores da TVS. Antes de mais, agradecermos por esse convite que nos foi formulado. Bem, quando se fala de proteção de dados pessoais, nós estamos a falar de uma terminologia que creio que é importante nós aqui, digamos assim, passar esse conceito para entendermos da necessidade de proteger, não é, esses dados pessoais. Dizer que, portanto, dados pessoais se refere a qualquer informação, não é, relativa a uma pessoa, identificada ou identificável. Dizer que quando se fala de identificada ou identificável, estamos a referir a alguns elementos, alguns indicadores pelos quais é possível identificar, não é, uma pessoa, seja de forma direta ou indireta. E então, quando nós estamos a falar de dados pessoais, nós estamos a referir a uma pessoa. E então, quando se fala de uma pessoa, não é, a pessoa não pode estar, digamos assim, sem a sua proteção. E no campo, da perspectiva de proteção de dados, nós estamos a falar de pessoas digitais. E então a proteção de dados pessoais, a Agência de Proteção de Dados Pessoais, surge para garantir, não é, que essas pessoas digitais possam ter alguma proteção, o que significa que os seus dados não podem ser tratados de qualquer maneira, mas estão somente no estrito cumprimento das leis e de outras disposições regulamentares para o efeito. Estão virada aos dados digitais, certo? Sim, tanto dados digitais, nesse caso estamos a falar de dados automatizados, como também os dados não automatizados. Carlos Célio é técnico de Serviço de Informação ou de Ciência de Informática e Inspeção. Quando é que a agência, de facto, iniciou as funções e onde é que está situada? A agência ela está situada à frente da Câmara da Água Grande, conhecido como prédio da HB, no segundo andar esquerdo. A agência iniciou as suas funções em abril de 2018. Ela é composta por 3 membros, um presidente e 2 vogais, e depois tem outras áreas que auxiliam no funcionamento da agência, que é a área de inspeção e SI, que é Serviço de Informática e Inspeção, tem o serviço jurídico, tem o serviço administrativo e relações internacionais. Muito bem. E quais são as leis que dão suporte em matéria de proteção de dados pessoais, sobretudo no nosso país, assim como ao funcionamento da agência? É a Lei 3 de 2016, que é a Lei da Proteção de Dados Pessoais, e tem a Lei Orgânica, que é a 7 de 2017, não é, doutor? Muito bem, para desmistificar melhor, quais são esses dados? Quais são os dados, digamos, que pode-se tratar de pessoais? Bom,
primeiro temos que entender o que são dados pessoais, não é? Tal Dado como a pessoal. doutora fez aqui a Sim, referência. dado pessoal, nome, idade. Existem várias categorias de dados pessoais. Tem dados sensíveis, que são dados quando falamos de saúde, étnicos, dados de religião, são dados mais sensíveis. E todos esses dados pessoais, eles precisam de uma autorização prévia para serem tratados. Por exemplo, um banco, para que algum cidadão consiga abrir uma conta no banco, ele tem que dar o seu BI. No seu BI tem o seu número de identificação, tem o seu nome, tem a sua idade, sua altura, o seu local de nascimento, etc. Esses são dados pessoais. Então, se eu dou o meu dado pessoal a um banco, eu estou a dar uma autorização para que o banco trate esses dados pessoais. E a agência entra para fazer com que o banco cumpra com a sua obrigação para tratar esses dados conforme ele informou ao titular dos dados. Portanto, alguém que tome as rédeas de tratar as coisas dos outros sem autorização em relação a esta questão de dados pessoais pode incorrer-se a uma multa, pode estar sujeito a sofrer as sequelas da lei? Com certeza. Nós temos alguns casos desses, que tivemos alguns problemas que depois foram resolvidos, e as pessoas têm que ter noção que dados pessoais envolvem também a imagem, o som. Então, as câmaras de videovigilância estão debaixo da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Então, todas as instituições que têm câmaras de videovigilância devem pedir uma autorização à agência para efetuar esse tratamento. Portanto, Brigitte Nascimento, a agência faz o que exatamente? Ou seja, qual é o papel da agência na proteção de dados pessoais? Ou melhor, o que a agência faz e tem feito para proteger os dados das pessoas, como por exemplo a divulgação de nomes, de doentes, respectiva patologia, portanto algumas coisas que às vezes saem para a rua. O que a agência tem feito para proteger estes dados? Bem, conforme disse o colega, né, primeiramente as instituições que tratam dados pessoais, elas devem ter uma autorização para o efeito, e a lei, não é, 3 de 2016 vem dizer que o papel da agência é garantir que esses dados sejam tratados naquelas instituições da melhor maneira possível, não é, do cumprimento das leis existentes. Daí que o papel da agência para que os dados dos cidadãos, né, sejam de facto mais bem protegidos, nós temos estado a fazer, digamos assim, a sensibilização, não é, para, digamos assim, nos meios de comunicação social, tanto em várias instituições, quer públicas como privadas, para que os titulares de dados tenham uma certa literacia digital, de maneira que saibam como estar, como se comportar, qual é a conduta que cada um individualmente deve ter em relação por exemplo, os seus dispositivos eletrônicos, de maneira a não disponibilizar de forma exagerada, né, os seus dados. As autorizações que nós emitimos, elas são públicas, o que significa que cada titular de dado também, quando vai para uma instituição, como disse o colega, no caso de banco, em que ele precisa de fornecer os seus dados, ele também, estando sensibilizado da necessidade de proteção dos seus dados pessoais, ele pode procurar saber se aquela instituição em que está recolhendo e tratando os seus dados é uma instituição autorizada para o fazer. Basicamente, o que nós temos feito é isso, é sensibilização, que temos feito em várias instituições, através de seminários, palestras, workshops, tanto nas câmaras distritais, na região autônoma do Príncipe, temos estado a fazer esse trabalho de sensibilização, porque quando se fala de proteção de dados pessoais, é o importante que o próprio titular, não é, tenha uma conduta mais correta possível, de modo a permitir que os seus dados sejam de facto protegidos, porque cada titular é responsável pelos seus dados pessoais. E é correto, por exemplo, vamos pelo menos por esta, uma instituição como um hospital, ou mesmo alguma outra instituição, que alguém, o hospital em relação aos doentes, não é, com determinadas patologias,
serem chamados no órgão de comunicação social para comparecerem ao hospital. Isto é correto? E, por outro lado, se é correto também algumas instituições que alguém está a dever, por exemplo, e a instituição vai com o nome da pessoa e divulga nos meios de comunicação social, até mesmo nas redes sociais. É correto este tipo de atitude por instituições, caso não seja o que é necessário fazer? Bem, correto, diríamos que não é. Por quê? Porque aqui está-se a expor, não é, a vida privada do titular. No caso dos hospitais, por exemplo, tem se deparado com esta prática em que passam a convocatória para as consultas de especialidade, sobretudo na rádio, na televisão. Por essa razão, quando nós da agência tivemos conhecimento deste caso, né, que tem sido uma prática corrente, nós tivemos encontro, já vários encontros com a direção do hospital. Nós fizemos um seminário também com os médicos, enfermeiros, no sentido de os fazer entender, não é, a necessidade de proteção das pessoas, o que são dados pessoais, porque só se motiva em proteger algo que nós realmente compreendemos o seu valor. Daí que nós explicamos e abordamos precisamente essa questão de divulgação dos nomes na TVS, sobretudo para convocar para as consultas. E a orientação que nós havíamos dado por causa das dificuldades que eles próprios levantaram, porque quando há uma consulta de especialidade é necessário que os pacientes, né, estejam ali para consultar, mas muitas das vezes eles têm dificuldade de contactar as pessoas. Às vezes o contato que a pessoa deixa não funciona, ou a pessoa nem sequer tem contato, e então fazem isso, não é, com esse objetivo de realmente ter as pessoas presentes, mostrar uma série de dificuldades. E então aí nós orientamos que quando cada paciente esteja ali no hospital, é necessário que os mesmos deem o seu consentimento, porque a Lei 3 de 2016, ela orienta sobre 3 princípios fundamentais para o tratamento de dados pessoais. Que é mediante o consentimento do seu titular, o outro que é mediante uma disposição orgânica para o efeito, aquela instituição tem que ter uma disposição orgânica para o efeito, ou mediante a autorização da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E então, neste caso, por se tratar de um interesse do próprio titular, nós orientamos na elaboração de uma ficha em que o utente, nesse caso, o paciente deve assinar, dando assim o seu consentimento, que deve ser claro e explícito, para que os seus dados pessoais sejam passados na TVS. Portanto, o que pressupõe que todos os utentes que veem os seus dados a serem passados na TVS devem ter dado antes, não é, uma autorização, um consentimento para o efeito. Portanto, não significa que é proibido que se pague. Pode passar desde que com consentimento do seu titular. Porque há pessoas até que podem gostar de ver o seu nome na TV, pode deixar isso em luxo. Por essa razão que a agência não pode tão somente, né, tomar uma medida sem saber se realmente é autorizado ou não. É. Portanto, vamos ouvir um pouco o Carlos Célio em relação a esta mesma questão, se temos algum comentário a fazer, e uma pergunta direcionada: qual tem sido o papel da agência em termos de sensibilização, tendo em conta que se trata de uma matéria desconhecida para muita gente. Tá. Quanto à questão dos dados que são passados na TV, na TVS no caso, acho que a doutora Brigitte já explicou quase tudo. Quanto à sensibilização, nós temos feito um trabalho desde 2018, inclusive temos na próxima semana também, que é passar pelas escolas e fazer workshops, fazer formações, e dar palestras
para mostrar aos nossos meninos e meninas de hoje os perigos que existem na internet, principalmente nessa questão das redes sociais, que nós temos uns casos absurdos que nós temos visto aqui em São Tomé, que é a troca de nudes, a criação de perfil falso, roubo de perfil. Então nós passamos nas escolas, conversamos sobre isso, explicamos para eles o que é, como proteger, e também temos feito com outros tratadores de dados, que são bancos, lojas, para mostrar-lhes como é o funcionamento da agência, o que eles devem fazer para cumprir a lei, mostrar-lhes, caso eles não cumpram com a lei, o que pode acontecer. Então, nós temos feito esse trabalho que, infelizmente, não para. Esse é um trabalho de longa duração, infelizmente. Muito bem. Antes de nós irmos a um curto intervalo com uma música, gostava de perguntar, só para complementar, porque penso eu que ficou por ainda esclarecer a questão quando a proteção não, ou seja, quando a divulgação não autorizada de dados pessoais, em relação a algumas instituições que, de facto, um cidadão esteja a dever. Não é? E o cidadão não pagou, não cumpriu com o prazo, e alguém vai ali e denuncia na rádio, na televisão ou até mesmo na rede social. Esta instituição estaria autorizada a fazer a agir desta forma? Com certeza não. Por quê? Porque você está a expor dados de uma pessoa sem uma prévia autorização, como a doutora já explicou, e caso a pessoa se sinta lesada, ela deve ir à agência e fazer uma queixa. A partir dessa queixa, nós vamos abrir um processo de investigação lá e vamos averiguar o que aconteceu, confirmar que não houve a autorização e a pessoa que publicou, a instituição que publicou, pode sofrer algum tipo de penalidade. Isso depende agora do como está na lei. Exato. Ou seja, o devedor passa a ter uma proteção da agência por standards, caso isto venha a acontecer sem a sua autorização, e que é óbvio, não é? Ninguém que vai se autorizar que o seu nome seja exposto por estar a dever alguém. Bom, vamos a um curto intervalo, vamos a uma música, vamos... Doidona a ficar assim para trás com o Rony Cabral, este que está, sobretudo, nas terras britânicas a residir, o nosso cantor. Portanto, estamos a tratar de proteção de dados pessoais, este é o nosso tema, e com os convidados Brigitte Nascimento, que é vogal da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e o técnico de Serviço de Informática e Inspeção, Carlos Célio. Portanto, vamos regressar à nossa conversa, temos muitas outras questões. Como fazer a informação chegar às pessoas que vivem nas zonas rurais? Quem gostava de abrir esta segunda parte? Pode ser. Ok, em relação às zonas rurais, portanto, a sensibilização tem chegado através dos meios de comunicação social, como eu disse. Nós, no início das nossas atividades, nós iniciamos com um programa Mais Privacidade, em que passou na Rádio Nacional durante 3 meses. Também na TVS nós, portanto, elaboramos uma peça teatral em que tem estado até então passando na TVS, e nós também realizamos seminários nas câmaras distritais, em que solicitamos a presença também dos líderes comunitários, dos quais lá estiveram, receberam, não é? E ficaram com a missão de continuarem a disseminar as informações, não é, que eles receberam. Portanto, há pessoas, normalmente, quando têm o seu dado, aliás, quando sente-se que está sendo violado os seus direitos em relação à proteção dos seus dados, costuma dizer: eu vou queixar você no Ministério Público, eu vou queixar você na polícia, enfim. Depois temos uma agência que responde por estes casos. Afinal de contas, aonde e como se deve fazer estes procedimentos?
Sim, quando a pessoa, não é o titular de dados pessoais, dizer aqui que, pronto, quando se fala de dados pessoais, nós temos duas categorias aqui que são os titulares e os tratadores de dados. Os titulares de dados são as pessoas que detêm os seus dados, os tratadores de dados são as instituições públicas ou privadas que os tratam. Daí que os titulares de dados, quando veem os seus dados, portanto, serem violados, vazados, eles devem dirigir-se à Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais e fazer uma queixa, não é, que está prevista, é um direito, porque os titulares de dados têm os seus direitos que estavam previstos na própria Lei 3 de 2016, tem o direito de acesso, o direito de informação, o direito de oposição, de negar que os dados sejam tratados e também de negar também que eles sejam tratados de forma automatizadas. Então, os tratadores de dados, ao tratar os dados, muitas das vezes, violam. A violação de dados pressupõe o quê? Que os dados foram tratados não de acordo com a finalidade pelas quais eles foram recolhidos. As instituições públicas ou privadas, por exemplo, recolhem dados. Quando eles recolhem o dado, tem que dizer à agência para quais ou que finalidade esses dados estão a ser recolhidos e tratados. E a agência dá autorização, por exemplo, no caso de banco, não é? Dá autorização. Dá autorização, então, eles têm que tratar de acordo com a autorização que eles têm. E então, quando acontece isso, em que dão finalidade outra aos dados, e os dados, nesse caso, são violados, e o cidadão, nesse caso, o titular de dados, deve dirigir-se à Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e temos ali uma ficha em que eles preenchem e fazem a queixa. E quando fazem a queixa, temos ali também um ponto em que eles dizem o que pretendem com a queixa. É verdade que, como a agência só foi instituída em 2018, muita gente já vinha fazendo as queixas no Ministério Público, na Polícia Nacional. E hoje, a agência, né, com a existência da agência, nós temos um protocolo de cooperação com a Polícia Nacional, já tivemos também com o Procurador-Geral da República para dar a conhecer. Então, as pessoas, muitas das vezes, quando vão à Polícia Nacional, a própria polícia orienta, de acordo com o que foi, os dados que foi violado, orienta para a agência, mesmo o Ministério Público, se for uma matéria apenas do direito da agência, orienta que as pessoas, cheguem ali. Então, as pessoas chegam à agência com, este problema, a pessoa faz a queixa, sendo que registra a sua queixa, não é? Normalmente também nós já solicitamos qual é, digamos assim, a pessoa avisada e o queixoso. E nós, portanto, tendo registrado a queixa é submetida aos serviços jurídicos, que faz o andamento, o acompanhamento, convida, nesse caso, o queixoso a fazer, portanto, uma audição, nós registramos e vai se averiguar para se conhecer até que ponto, não é, existiu, digamos assim, essa violação, de quem é a culpa, porque muitas das vezes a culpa é do próprio titular, não é, que não, digamos assim, teve a precaução necessária, e então, muitas das vezes recebemos queixas de, por exemplo, uma violação de uma foto que está no Facebook. Estamos a falar de uma rede social. Então, a pessoa disponibilizou, não é, a sua foto no Facebook e a outra pessoa faz partilha por aí fora. Não é? É preciso, então, que as pessoas, quando disponibilizam essas fotos, tenham em conta as políticas de privacidade para, digamos assim, dizer o que pode ser feito ou não com a sua foto. E então nós analisamos a questão, não é, o assunto em que a pessoa apresenta, se trata apenas de uma matéria de proteção de dados pessoais ou se trata de uma matéria crime, porque a violação de dados pessoais pode ter, por um lado, a violação, não é, tão somente, por exemplo, eu estou a passar, faço alguém foto e coloco no Facebook. Portanto, houve uma violação aqui de dados pessoais, mas há um momento que há por exemplo, a pessoa pode, por exemplo, pode haver por detrás uma difamação. E quando se trata de uma difamação, já não é apenas, não é uma questão de proteção de dados pessoais, mas é uma matéria crime. Quando se trata de uma matéria crime, a entidade responsável é o Ministério Público. Muito bem. Eu posso
tanto eu como os outros, podemos instalar uma câmara de vigilância no nosso quintal? Isto estaria a tirar alguma privacidade da pessoa? Umas câmaras, não percebo. Câmara de vigilância, instalar uma câmara de vigilância. Sim, No quintal. No quintal, posso. É o seguinte, a nossa lei, o que ela diz? Ela diz que o tratamento de dados pessoais para uso exclusivamente doméstico está isento de autorização. Ou seja, qualquer pessoa pode colocar a câmera na sua casa sem problema nenhum, mas ela deve colocar um aviso, uma simbologia, conforme a agência recomenda, numa deliberação que é a 10 de 2018, é uma simbologia no cercado, no seu muro, que é para avisar aos visitantes que a pessoa está a ser filmada ao entrar naquele espaço. Eu, se vou à casa de um amigo, eu tenho o direito de saber que eu estou a ser filmado, porque eu posso me comportar diferente diante de uma câmara. Outra coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado é a captura excessiva. A agência não permite a gravação de via pública. Uma pessoa não pode colocar a câmera no seu cercado para filmar a estrada. Não pode. Outra coisa é o cuidado que a pessoa tem que ter para não filmar o quintal do vizinho. Temos tido muitos casos desses, que a pessoa instala a câmera e aponta para o quintal do vizinho. Imagina estar em casa e não poder estar com a janela aberta, ter que estar sempre com a cortina fechada, porque não sabe se aquela câmera está a fazer uma captura da tua janela, não pode estar à vontade dentro da tua própria casa. Então, nesses casos, aconselhamos as pessoas que sintam que a sua privacidade está a ser invadida a recorrer à agência, fazer uma queixa. Neste momento é aberto um processo, nós vamos àquele local, fazemos a inspeção e pedimos que a pessoa responsável pela câmara retire aquela câmara ou mude de posição. Muito bem, então pode-se instalar, mas instalar de acordo com a lei. Exatamente. Muito bem. Sim, desculpa, só para acrescentar, né, que a pessoa deve também colocar a simbologia, não é, que é através de uma orientação que a própria agência aprovou, deve colocar uma simbologia no portão para que qualquer um, ao entrar naquele quintal, saiba que aquela casa tem o sistema de videovigilância. Aos nossos telespectadores, é verdade que é um assunto que requer a vossa participação e caso tenham meios para o fazer, nós temos o nosso contacto até o momento, 991 8828 991 8828. Podem deixar as vossas preocupações e os nossos convidados assim irão, de facto, responder mediante a vossa preocupação. Podem deixar a mensagem neste número 991 8828. Para quem tem meu Facebook, pode também deixar ali a sua mensagem e os nossos convidados irão responder mediante a vossa preocupação. Bom, para ter acesso a estes serviços, por exemplo, um cidadão está em casa e diz, pode perguntar, eu para ter acesso aos serviços da agência, pode ter alguém a fazer esta pergunta, há alguma coisa que se tem que fazer para ter acesso a estes serviços? Ou simplesmente o cidadão, o facto de existir a agência, o cidadão já está, ele todo, enfim, caso houver alguma necessidade, ir somente recorrer à agência para fazer uma queixa. O que eu quero dizer é como para ir à escola tem que se inscrever e para ter acesso a estes serviços de proteção de dados, se há alguma recomendação ou se o facto da agência existir, o cidadão já está portanto, conotado. É uma questão muito relevante. A nossa lei protege todos os cidadãos santomenses. Então, portanto, qualquer pessoa que sinta de alguma forma, ou até tenha alguma dúvida em relação à proteção de dados, pode ir à agência. Nós temos pessoas preparadas para explicar o que é a lei, explicar em que momento a lei deve ser cumprida, em caso da pessoa sentir que a sua privacidade foi de alguma forma invadida, pode ir lá e fazer a queixa. No processo da queixa, nós estamos
Se pode continuar, pode continuar. No processo da queixa, nós estamos sempre por perto para auxiliá-lo a preencher o documento, porque nós sabemos que nem todas as pessoas que vão ali fazer queixa têm a capacidade de transmitir o que aconteceu da forma mais correta, da forma como aconteceu, e nós auxiliamos em todo o processo de queixa. Muito bem. Pedindo aos telespectadores que nós gostávamos que enviassem uma mensagem, não se tratando por enquanto de um passatempo, e por saber que o número está conectado ao telefone particular, seria melhor enviarem uma mensagem para poderem participar. Chamadas, estaríamos aqui a correr o risco de atendermos quem muitas vezes nem sequer está a ver a televisão. Portanto, seria melhor participarem por via mensagem. Espero ter explicado bem, espero ter dito tudo corretamente. Ou seja, para participarem, enviem uma SMS. Por chamadas, por saber que o número está conectado a um telefone particular, muitas vezes as chamadas podem entrar e não serem assim chamadas provenientes de pessoas que estão a ver a televisão. Podem ser outros assuntos e acabamos por atender e a pessoa está no ar sem saber que está na televisão. Por mensagem seria melhor. Muito obrigado. Sim, há mais algum acréscimo que queira fazer em relação a isso? Sim, conforme disse o colega, o titular de dados tem livre acesso à agência, não é? Pode lá chegar, se perceberem que seus dados foram invadidos, pode chegar, não é, no horário normal de funcionamento e apresentar a sua queixa, ou nos ligar também pelo nosso contato telefônico, também podem nos ligar, nos colocar a questão, não é? E nós, por exemplo, se tiver alguma dúvida, nós podemos orientar ou enviar-nos também um e-mail para esclarecimento da sua dúvida, ou entrar na nossa página que tem ali também várias orientações, vários conselhos práticos que nós ali deixamos para os titulares de dados. Correto, sim. Um outro ponto que é importante, porque nem toda gente que vai fazer a queixa tem a intenção de deixar lá o seu nome registrado. Então, é para informar que a pessoa pode fazer a queixa de uma forma anônima. Por exemplo, eu vi uma câmara, está a gravar um lugar que me pertence de alguma forma, ou acha que está fazendo uma captura excessiva, ela pode fazer a queixa na agência sem deixar lá a sua identidade. Nós, com a queixa, podemos já começar a agir. Muito bem. Augusto Silva é o nosso telespectador, está a nos acompanhar e coloca a sua preocupação. Segundo o mesmo, nos últimos tempos, temos visto coisas estranhas. Tem acontecido muita coisa acerca de dados pessoais de alguns indivíduos. Será que quem comete estes erros ou faz estas coisas tem tido alguma punição? O que fazem com estas mesmas pessoas? Ou seja, ele toma agora contato com o programa e quer saber se quem comete o crime, como é que ele é punido. Sim, quem comete o crime é punido de duas formas, como eu tinha dito antes. Depende do objeto da violação. Se se trata tão somente de dados pessoais ou se há por detrás um crime. Sim. Se se tratar tão somente de dados pessoais, de acordo com as queixas que nós temos recebidas, que não são poucas, quando se trata apenas de dados pessoais, normalmente no objeto, não é, que a pessoa avisada preenche, elas normalmente, a intenção, o que elas requerem é que esses dados, portanto, sejam apagados, sejam eliminados. E então, quando nós fazemos a audição, portanto, orientamos e a pessoa normalmente tem eliminado, tem colaborado, tem apresentado o pedido de desculpa e o processo tem terminado assim. Mas quando se trata de uma matéria criminal, nós solicitamos à pessoa visada se ela pretende que portanto, a queixa seja encaminhada
para o Ministério Público, porque para nós encaminharmos tem que ser com autorização da mesma. E tendo em conta que ela vê que os seus, portanto, o seu objetivo não é, foi assim alcançado, ela acaba deixando o processo por aí. Ou há pessoas que começam, não é, o processo também e depois acabam por desistir, tendo em conta que já viu que o assunto foi resolvido. Não foi ainda o caso da pessoa, não é, que violou os dados ser penalizada de uma forma em termos de aplicação de multa ou prisão. Não foi ainda o caso, porque tudo isso depende do próprio queixoso, depende da sua intenção. Nós agências, só temos que cumprir com o que ele realmente pretende. Correto. Portanto, somos feitos de boas músicas. É verdade que vamos entrar num campo que muitos em casa estão à espera. Vamos procurar também conhecer um pouco os trabalhos desta agência em relação às redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram. Portanto, são duas redes onde circulam coisas, e também o TikTok. Hoje em dia, o TikTok tornou-se uma plataforma em que as pessoas têm recorrido mais para fazer vídeos, e há sempre um aplicativo, cada programa que surge um aplicativo também pirata. Há um aplicativo que existe para gravar, portanto, vídeos postos no TikTok, e a seguir as pessoas vão republicando estes vídeos em outras redes e principalmente no Facebook. Vamos procurar saber de que isso se trata de facto, porque afinal alguém colocou ao público, mas uma outra pessoa, um terceiro, baixou e fez outras partilhas, e muitas vezes que acabam denegrindo a imagem do outro. Também existem por vias Messenger trocas de imagens que não são adequadas. Se me estão a entender, também isto acontece no WhatsApp e no Instagram. Pessoas têm colocado os seus vídeos, há pessoas que trabalham com certas coisas e postam nas redes sociais, em especial no Instagram, mas há quem está, por outro lado, a gravar com intenção de denegrir o terceiro e posta numa outra rede, como quem diz, no Facebook, para obter likes, partilhas e visualizações. Portanto, muitas questões estão por vir, e aos nossos telespectadores, em função disto, em função desta parte final do programa, deixem as suas mensagens e vamos conversar com os nossos convidados em relação a isto, mas após mais uma música que já se segue. Muito bem, após esta música vamos, depois de animarmos, sabemos que é uma música que todos gostam de ouvir e dançar, agora vamos ver se vamos dançar em relação a esta situação. Em relação às redes sociais, portanto, como proteger os meus dados das redes sociais e o que acontece com quem viola os meus direitos, digamos? Bom, quanto a essa questão das redes sociais, o primeiro cuidado que o titular deve ter é na criação da conta, a sua senha, que é um caso que tem tido muitos problemas aqui em São Tomé e Príncipe. As pessoas têm o hábito de criar senhas previsíveis. O que é uma senha previsível? É uma senha que contém o nome de um familiar e uma data. O nome do filho mais a data de nascimento, o nome do próprio titular mais a data, uma data que seja importante, palavras pequenas. Então, uma senha segura é uma senha que tenha números, letras, uma letra pelo menos deve ser maiúscula, tenha no mínimo 12 caracteres, tá? Letras, números, símbolos e no mínimo 12 caracteres com uma letra pelo menos maiúscula. Isto é uma senha segura para evitar que alguém simplesmente só por te conhecer consiga adivinhar a tua senha pelo que tu gostas de fazer ou alguma coisa do gênero. Um outro ponto a se ter bastante cuidado após a criação da conta é deixar o perfil privado. Por quê? Quando se cria a conta, tem lá o aceitar acordo,
né? Li, concordo com os termos, por exemplo, do Facebook ou do TikTok. E lá tem um conjunto de questões. No momento que tu crias e colocas a tua foto, tu tacitamente estás a aceitar que a foto seja partilhada, a não ser que tu coloques no teu perfil algumas configurações, tu coloques no teu perfil um perfil privado, para que só os teus amigos consigam ver as informações que tu publicas, as tuas fotos e consigam partilhá-las. Agora, um outro caso é alguém pegar a foto, tirar um print da tua foto do perfil e depois publicar com informações falsas. Isso, a pessoa, o titular, que se sentir-se prejudicado pode recorrer à agência, fazer uma queixa, que nós abrimos um processo conforme deve ser. Muito bem. Portanto, ainda para dar continuidade a esta questão, bom, tem circulado nas redes sociais vários vídeos ilícitos, portanto, muitos deles provenientes de uma outra rede social, ou talvez em questões privadas, não é? Alguém deve ter enviado para um outro alguém no Messenger, e estes vídeos acabam por circular simplesmente no Messenger durante muito tempo, e alguém de uma boa conduta decide tirar o Messenger e colocar em público. E isto tem causado, de facto, alguns constrangimentos, não só para a pessoa, como também para os seus familiares. Há quem tem uma mulher que aparece nas redes sociais, enfim, um rapaz que aparece nas redes sociais, enfim, esta pessoa tem uma namorada, tem uma mulher, tem uma filha, tem família. Não é? E acaba por deixar toda a família perplexa. O que é que estas... Bem, qual é a mensagem, porque eu acho que já não terão como dizer outra coisa, qual é a mensagem que podem deixar às pessoas que têm este tipo de atitudes? Tá. Vazar vídeos impróprios. Nós temos que atacar a raiz do problema. De onde é que começa tudo? Né? Um vídeo para chegar na internet, alguém o fez offline. Não é? As pessoas precisam ter a noção do perigo de fazer esse tipo de vídeos e armazená-los no telemóvel. Por quê? Há um conjunto de variáveis que nós temos que confiar. O telemóvel é seu, mas muitas vezes muitas pessoas usam. O filho usa, a esposa usa. Se o filho usa, muitas vezes por engano, pode clicar em algum botão e enviar, alguma tecla e enviar o vídeo para outra pessoa sem querer. A pessoa precisa, muitas vezes, está com um problema no telemóvel, precisa levar para consertar. E neste conserto, a pessoa que está a fazer o conserto tem acesso, muitas vezes, a esses vídeos. Quando faz o envio para um eventual namorado ou namorada, esquece-se que as relações começam e podem terminar. E quando essas relações terminam, os vídeos já estão no telemóvel do seu ex-parceiro. E agora ela fica a depender da boa-fé do seu ex-parceiro. Então, nós não podemos dizer não faça os vídeos, cada um faz o que quer, é a sua privacidade. Mas a pessoa tem que ter essa noção do perigo que ela corre ao fazer esses vídeos e ao enviar. Porque no seu telemóvel tem os aplicativos até que ele tem que confiar, porque muitos aplicativos têm, como já falou anteriormente, têm outras intenções de ter acesso a esses vídeos e ela não sabe se outra pessoa fez a instalação de má fé, ou se um aplicativo que ela instalou sem querer não tinha a intenção de fazer o que ela pensou que ia fazer. Então, um conjunto de variáveis bem complexas quando se toca nesse assunto. Um vídeo, quando cai na internet, como está no Messenger, no Instagram e etc., perdeu-se o controle. Porque qualquer um pode baixar o vídeo, armazená-lo, daqui a 10 anos voltar a publicar. Então é muito difícil controlá-lo quando o vídeo já está publicado na internet. O nosso trabalho tem sido no sentido preventivo. Por isso é que nós temos passado nas escolas e falar sobre esse assunto de forma aberta para mostrar aos meninos e meninas de hoje o quão perigoso é fazer esses vídeos e publicá-los. A decisão de fazer ou não, infelizmente, vai ficar a cargo de da pessoa, né? Porque não temos como controlar, mas pelo menos que eu faça com um pouco mais de noção do perigo, porque a pessoa nem sabe da possibilidade de, quando ele leva o telemóvel para tocar, por exemplo, um monitor da outra pessoa poder
com conhecimento, meios técnicos, conseguir aceder a essas fotos e vídeos e complicar a vida no futuro, porque essas coisas mancham a vida de qualquer pessoa e pode causar danos irreversíveis, danos psicológicos irreversíveis. Mais algum complemento? Sim. Sim, só para acrescentar, quando o colega diz que em relação à questão das senhas que devem ser seguras, e nós também temos estado a orientar, digamos assim, no sentido de as pessoas não registrarem as senhas no papel. Muitas das vezes nós criamos a senha, ela pode ser toda ela segura, mas as medidas físicas não estão respeitadas. Nós registramos no papel ou num caderno, às vezes deixamos na gaveta, no trabalho, ou qualquer lugar, e o que permite com que qualquer um pode ter acesso. Em relação ao telemóvel, nós podemos levar para reparação, mas pode ser também que o telefone possa ser roubado, não é? E ali todos têm acesso, as pessoas que manuseiam o nosso telefone têm acesso a esses vídeos. Temos também orientado no sentido de ter alguma cautela quando se, por exemplo, faz-se a pesquisa em alguns sites mesmo. Às vezes, para nós termos o acesso a uma certa informação, é preciso nós darmos digamos assim, a liberdade, né, em relação aos termos de privacidade, para que aquela plataforma tenha acesso aos nossos dados. Nós vamos a dizer, no clique nós estamos a fazer uma assinatura digital. Fica ali escrito, li e concordei. Mas, basicamente, o que nós estamos a fazer é dizer, não li, mas concordo mesmo assim, porque estamos a fazer um clique, mas nós não conhecemos essas políticas de privacidade, porque nós não vamos ler. É um texto longo, nós não lemos, e ao fazer aquele clique, nós estamos a dar permissão para que eles acedam às nossas câmaras, o telefone, acedam às nossas fotos, acedam a documentos que nós temos e tudo quanto estiver no nosso dispositivo, não é? Aquele aplicativo pode ter acesso. E então é preciso nós termos esses cuidados, como eu disse, da parte preventiva, para que não venhamos a incorrer nesses desastres, digamos assim. Quando se fala de dados pessoais, nós estamos a falar de um bem jurídico mais relevante, não é, do cidadão. Dados pessoais, não é, portanto, por exemplo, digital, é como que um avatar nosso, é a nossa identidade digital. Através de tudo quanto nós disponibilizamos no perfil, nas redes sociais, o TikTok e outras redes sociais, nessas plataformas, faz com que uma boa leitura feita se consiga saber, não é, qual é a minha forma de pensar, quais são as minhas preferências, e então eu estou a disponibilizar a minha vida. Quando se fala de um direito, é um direito fundamental. A questão do dado pessoal trata-se de um direito fundamental, em que a sua violação pode, muitas das vezes, trazer consequências nefastas para a vida, não é, daquele cidadão. Como estava aí a dizer, a violação de dados pessoais pode destruir famílias. A violação de dados pessoais pode, digamos assim, destruir finanças. A pessoa, por exemplo, pode ter um certo valor no banco. Por exemplo, hoje em dia nós já acedemos à plataforma, por exemplo, Bíblica, não é uma plataforma online, e alguém que tem a minha senha, a qualquer momento, se eu tenho um valor no banco, acendo a minha senha, por exemplo, a qualquer momento eu posso ver que a minha conta está zerada. Portanto, é uma matéria transversal, além fronteira. Nós estamos num mundo globalizado, não é? Que, portanto, já estamos na transformação digital. E então é preciso que cada país não esteja organizado, e para que o país esteja organizado, isso pressupõe que cada cidadão, cada indivíduo, não é, esteja sensibilizado de modo a ter uma conduta certa própria, para que o nosso país, de fato, esteja organizado para também poder fazer parte, para estar alinhado a essa grande transformação digital que se pretende. Correto. Alguém que está a nos acompanhar deixa uma mensagem, gostava que a pessoa também dissesse o seu nome e a sua morada, para nós identificarmos por zona. Sabemos também se estamos a chegar com boa qualidade à casa de cada um de vocês. E temos aqui este outro desafio que é bem conhecido pelos nossos telespectadores. Caso estejas a nos acompanhar e não tens saldo no telemóvel, não tens uma internet para enviar uma mensagem,
envia um colme e um dá muito. E até o fim do programa, se recebemos aí um número considerável de colmes, significa dizer que estamos a chegar a várias comunidades em perfeitas condições de imagens e de som. O número continua a ser o mesmo, 991-8828. Podes enviar o seu colme, podes enviar o seu damucho. Também é uma forma de tu te sentires, portanto, integrado neste programa de hoje. Estamos a tratar de dados pessoais, proteção de dados pessoais, com a Brigitte Nascimento, que é vogal da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, e Carlos Célio, que é técnico de Serviço de Informática e Inspeção da mesma agência. Portanto, alguém que deixa a sua mensagem, que eu peço encarecidamente que deixe também o seu nome e a sua residência, coloca a seguinte preocupação: se alguém publicar a minha foto ou o meu vídeo sem a minha autorização, que tipo de... Ou seja, a punição para esta pessoa é a mesma caso... Eu acho que tem que desmistificar isso. Tem fotos, tem vídeos, ou seja, para quem publica fotos há uma punição e para quem publica vídeo também há outra? É isto que a pessoa quer saber, penso eu. É a mesma coisa, não é? Aqui estamos a falar da imagem. A imagem pode ser foto, pode ser vídeo, o tratamento é o mesmo. Muito bem, muito bem. Atualmente já temos N colmes e se calhar até o fim do programa vamos ter 50. Mas se atingirmos é muito bom, porque é sinal que há muita gente a nos acompanhar. Portanto, já recebemos 6 colmes em números diferentes e nós assim agradecemos. Vamos continuando a receber, já estão a entrar os colmes. Isto é muito maravilhoso, é de saber que temos muitos a nos acompanhar. Significa também dizer que o programa tem chegado ao país todo. Bom, ainda sobre esta questão de proteção de dados, redes sociais, baixar vídeos e republicar, são questões que nós não conseguimos controlar. Mas vamos ainda nas redes sociais, a questão da criação de perfis falsos. Portanto, Carlos Célio, em relação a esta situação, o que tens a dizer? Como se sabe, o perfil falso qualquer pessoa pode criar, né? Eu posso ir no seu perfil neste momento, tirar o print da sua foto, colocar no outro perfil com o mesmo nome e começar a falar com outras pessoas e pedir valores monetários e etc., como tem acontecido. O cuidado tem que ser coletivo, infelizmente, porque quem está a receber uma mensagem sua, vai perceber que esse perfil falso tem poucas amizades. Antes do perfil conseguir enviar mensagem para si, vai fazer um pedido de amizade normalmente, né? Esse pedido de amizade já gera uma dúvida. Mas eu já sou amigo, por que tem essa nova mensagem de pedido de amizade? Então, já se deve desconfiar. Outro ponto, sempre que se fala de dinheiro, deve-se confirmar por telefone, ligar e falar com a pessoa e saber se isso é real. E não simplesmente fazer a transferência conforme foi pedido. Então, são esses cuidados. Nós temos recebido diversas queixas. Alguns casos nós conseguimos chegar perto, até acho que alguns foram resolvidos. Mas é um caso muito complexo, porque para fazer investigação nesses casos, a gente precisa da colaboração do próprio Facebook. Tem que haver uma ordem de um juiz e o Facebook precisa colaborar com algumas informações. Precisamos de mais recursos humanos capacitados aqui para fazer essa investigação, dispositivos informáticos que nos auxiliem. Por que eu falo isso? Imaginemos que eu estou a desconfiar que o jornalista é a pessoa que criou o perfil falso. Se eu pego o seu computador para fazer a investigação, eu não vou fazer a investigação no seu computador, eu vou fazer a investigação numa cópia do seu computador. Eu vou fazer uma cópia do seu computador, de um disco, do seu disco rígido, e vou investigar o seu disco rígido. Como é que a justiça garante que não fui eu que coloquei esses dados lá para incriminá-lo? Então, há essa questão. Então, o processo é bem complexo, mesmo no processo de investigação. Muito bem. Portanto, temos vários colmes, dentre eles uma mensagem que vem da
ou seja, vem do Silveira Gomes. Vem do Silveira Gomes, que está a dizer que está do nosso lado e está a gostar do programa. Temos também um atleta de Monte Café, que está também do nosso lado. Um grande abraço, mas gostava que dissessem os seus nomes para nós identificarmos. Mas também, caso não queiram dizer o nome, pode colocar uma sigla qualquer, mas enfim, mas desde que participem, para mim também já está bom, não é? Bom, continuação de muito bom dia a todos que estão a participar. É bonito saber que temos audiência o suficiente. E por falar em audiência, há mais uma pergunta, mais uma mensagem acaba de entrar. Sou Naura Batista, residente em Madre Deus. Minha questão é a seguinte: quando efetuamos uma compra online fora do país que exige os nossos dados pessoais, quais são os cuidados a ter com esta situação? Tá. É um site estrangeiro que requer dados pessoais, né? A primeira coisa que se observa é se esse país tem uma lei de proteção de dados, não é? Nós sempre temos que ter cuidado quanto a isso, saber o site é de onde e se o site é verdadeiro, porque existem muitos sites que são sites falsos e que existem apenas para a recolha de dados pessoais, para depois vender esses dados pessoais para outras empresas que vão fazer publicidade direcionada para os titulares dos dados dessas redes sociais e etc. Então, se a pessoa tem interesse em fazer essa compra mesmo, ela tem que verificar o site é de onde, é de que país e ver se os seus dados estão a ser transmitidos de maneira criptografada. Isso não exige que a pessoa tenha conhecimentos informáticos, já avisar, porque na URL onde fica o nome do site vai estar HTTPS ou HTTP. Quando está HTTPS, quer dizer que os dados estão a ser transmitidos de forma segura. Quando não tem o S, que é só o HTTP, ele não está a ser transmitido de forma segura. Além disso, normalmente na página fica com um cadeado verde. Esse cadeado verde significa que é HTTPS. Quando está vermelho ou com um X, quer dizer que os dados estão a ser transmitidos na rede sem nenhuma segurança. Okay? Esse cuidado tem que sempre ter antes de efetuar a compra. Normalmente os sites verdadeiros têm o cadeado, mas nem sempre. Mas é um cuidado que se tem que ter. Muito bem. A outra questão: se eu colocar uma câmara de vigilância, este já é alguém que está a tomar contacto agora, porque é um assunto que nós depois já desmistificamos, mas contudo, dando atenção ao telespectador ou telespectadora, se eu colocar uma câmara de vigilância no meu quintal, por questões de segurança, eu terei que informar aos meus vizinhos? Não precisa. Não precisa de informar os vizinhos, mas tem que ter os cuidados que nós falamos anteriormente, que são colocar a simbologia, o aviso de que lá existe câmara de videovigilância, para caso alguém queira entrar no quintal, seja convidado, tenha a noção de que está a ser filmado. Não fazer a captura excessiva da via pública, que nós permitimos 1 metro apenas, e não filmar o quintal do vizinho, que é bem importante também. Então, se tiver esses cuidados, não precisa de fazer mais nada, só Muito estar bem. dentro da lei. Em relação a esta questão, eu tenho uma outra questão para só dar o complemento. Normalmente, as câmeras elas ficam posicionadas de uma forma e estão a fazer outro trabalho. Portanto, às vezes ela pode estar com o olho para lá, mas muitas vezes a sua programação está para baixo. E alguns vizinhos, algumas pessoas que não percebem de posicionamento de câmera, pode fazer aqui uma tempestade em copo de água e criar grandes confusões com os vizinhos por terem instalado uma câmara. Alguma mensagem para estes vizinhos, antes de fazer uma guerra entre vizinhos, o que é que eles devem fazer? Na verdade, a guerra nunca deve ser feita. Muito bem. Se o vizinho acha ou tem dúvidas de que aquela câmara está a capturar o seu quintal ou de alguma forma invadir a sua privacidade, ele nem deve... Ele pode, se ele tiver uma relação mais de amizade com o dono das câmaras de videovigilância, ele pode conversar e dizer, olha,
eu quero que mude essa câmera que parece estar a filmar meu quintal. Se ele achar que mesmo assim não está conforme a lei, ele pode recorrer à agência e fazer a queixa de forma anônima também. E nós vamos lá para confirmar que aquela câmera realmente não faz a captura excessiva. Muito bem. Sim, Pode somente para acrescentar, conforme disse, se existe essa boa relação com o vizinho e se mesmo explicando que essa captura não está sendo feita de forma excessiva e a pessoa não concordar, pode também convidá-lo para, por exemplo, ver o monitor, Sim, para onde se faz a visualização dos limites onde se está a captar. Ele também pode ir e fazer fé de que realmente não está captando o seu espaço. E tem como recuperar vídeos eliminados no telemóvel? Alguém coloca esta questão? Sim, tem como, tanto do telemóvel como do computador. Nem sempre dá para recuperar de todo o vídeo, mas muitas vezes você consegue pegar algumas partes do vídeo e depois remontá-lo dependendo do software, da qualidade do software usado. Normalmente esses softwares são pagos, mas dá para recuperar vídeos apagados, sim. Então, mas é bom informar que é preciso uma capacidade técnica e um software realmente preparado para fazer essa atividade. Não é qualquer pessoa pegar no telemóvel e simplesmente ir atrás das fotos eliminadas. Outro cuidado que tem que se ter é que tem dispositivos que, quando se faz a eliminação de fotos e vídeos, ele simplesmente envia para uma pasta de arquivos, em vez de eliminar completamente o telemóvel. Então tem que se ter cuidado, dependendo do telemóvel, tem que se ir lá nos arquivos do telemóvel, o que nós tentamos eliminar nesse caso, ir lá e eliminar de verdade, ok? Mas, em termos técnicos, sempre dá para recuperar, tanto é que as investigações em outros países é feita assim, porque sempre a pessoa que fez o mal sempre tenta apagar e destruir os rastros, né? Então sempre dá para conseguir. Uma outra questão que eu estou cá a pensar, muita gente, eu pessoalmente também o faço, bom, vou dar o exemplo comigo, não é? Portanto, eu uso, por exemplo, a Google Drive, não é? E armazeno aí os meus contatos, de forma eu, quando troco de celular ou troco de cartão, mesmo que eu venha perdendo o meu celular, ou mesmo que alguém formate o meu telefone, mas os meus contatos nunca irão desaparecer, porque eles não são gravados no chip, não é? No cartão, nem tampouco na memória do telemóvel. Ambos os lugares ficam virgens, sem nada. E todos os meus contatos são gravados na Google Drive. E tendo o Google Drive, as imagens, os vídeos que a gente faz e apaga, muitas vezes há quem, como disse anteriormente, autoriza a eliminação a Google Drive, ou seja, ao invés de eliminarmos por completo o telefone, dá a sensação que está totalmente eliminado o telefone, mas alguém pergunta, mas onde é que está a lixeira? A lixeira desse telefone cá está. Então a pessoa vai na lixeira e elimina ali. Mas quem tem uma Google Drive instalada, por mais que ele elimine tudo, mas se ele autorizou o telemóvel a guardar algumas peças na Google Drive, assim que ele faz uma fotografia, faz uma captura, mesmo que ele elimine do seu telemóvel, vai parar na Drive. E assim que alguém com acesso à sua senha pode recuperar tudo quanto é dele, mesmo ele com o telemóvel, o outro com outro telefone, pode fazer. Isto aí é, digamos, há duas questões. É aconselhável termos este aplicativo em exercício, mesmo sendo benéfico, e a questão de ter cuidado com a senha também está à volta, puxa. Claro. É tudo uma questão de escolhas, não é? Não existe segurança a 100%. Isto já está provado. Então, nunca terás uma segurança total do teu dispositivo. O Google Drive facilita em muito, mas tens que ter essa capacidade de lembrar que quando apagares as coisas no telemóvel, tens que ir lá no Google Drive e apagar também. E como tu falaste, a questão das senhas é uma medida de segurança lógica, não é? Portanto, uma pessoa que tem uma senha frágil, provavelmente, caso aconteça alguma invasão, será por esse caminho.
Então, é um cuidado que a pessoa tem que ter também para evitar, porque o processo de segurança é feito em camadas, não é uma coisa que você coloca e diz que está tudo resolvido. Então, é a senha, é a lembrança de depois ir lá e apagar, caso alguém... Porque muitas vezes a senha, quando estás com o Google Drive aqui, o acesso ao telemóvel, quando abres o Google Drive, já não te pede senha, porque o aplicativo já está lá. Já está lá. E então tens que ter um cuidado também com a senha do próprio telemóvel. Então aqui já estamos a falar de duas senhas. E as duas senhas têm que ser boas. Então é toda uma coisa de camadas, não é só é seguro ou não é. Diante da situação, depende de cada pessoa, isso para mim faz sentido. Para mim faz sentido ter esse Google Drive, eu vou lembrar-me disso. Se eu não vou e sou uma pessoa esquecida, não tenha, não faça. Mas se eu acho que eu consigo me organizar, eu faço. Tá? Ainda nesta estenda, falando nestes termos, o leitor de fotografias. Hoje em dia, os smartphones, e não só, trazem o leitor de fotografias Google e o leitor comum de fotos, não é? A galeria. Galeria, muito sim. bem. A galeria Google e a galeria comum. Muitas pessoas preferem usar a galeria Google para abrir as suas fotos, porque ali já dão opções de edição e edita até melhor numa galeria Google. Estas pessoas estão também a correr o risco de ter as suas fotografias armazenadas na Google, porque após formatar o telefone, pode-se recuperar todas as fotografias através da galeria Google. Sim, pode-se recuperar se a pessoa que quer fazer mal tiver acesso à senha do seu Gmail ou Google. E ainda só para fechar esta questão de armazenamento, alguém que, portanto, tem um telemóvel, muita gente recorre a um melhor telefone para fazer fotografias ou filmagens, para depois enviar ao terceiro. Uma amiga não tem como tirar uma boa fotografia, não tem como fazer um bom vídeo, ela vai à praia e confia em alguém, numa outra amiga, muitas vezes nem é homem, é uma amiga igual a ela, e filma, né? Faz toda a filmagem possível, porque é mulher e mulher, então, estão à vontade. Mas o telefone da amiga está, enfim, configurado a Google Drive. E a amiga, inocente, faz filmagens e envia para outra. Mesmo ela apagando, todo o conteúdo fica ali na Google Drive. Como disse bem, alguém com acesso à senha, pode ser o namorado da amiga que fez a filmagem. Após, por exemplo, o telefone pode ter algum problema e ela pede ao namorado para resolver. E ela, inocente, achando que tem todos os dados eliminados, quando o tal namorado faz a recuperação, não é? A recuperação das imagens todas, reinstala o telefone, recupera, ela dá ao namorado senha, não é? Porque uma confiança entre os namorados, ela dá a senha e o namorado, quando vai fazer resgate, vem aparecer tudo quanto a miúda fez no passado, vai estar cá outra vez. E ele pode dar conta dos vídeos da amiga da namorada, não é? E com este espírito de jovens de hoje em dia, que eu não vou aí desmistificar, mas muitos já entenderam, o espírito de jovens arrumados em dreads e os mais felados da praça, pegam esses vídeos comprometedores e passam para os seus telefones, não é? Passam para os seus telefones e vai vendo entre os amigos. E isto também pode fazer com que o tal vídeo feito há alguns anos atrás, a tal filmagem, a tal imagem feita entre duas amigas, está a circular nas redes sociais e a amiga vai acusar a amiga por, enfim, colocar ao público a sua privacidade. Que apelo deixa a estas suas comentários confusas? Bom, por isso a importância do nosso trabalho com esses jovens adolescentes nas escolas, para eles perceberem a dimensão do crime que eles estão a cometer. O certo era depois de observar, porque a moça ela é inocente, quase inocente, porque ela fez o vídeo da amiga, mas ela não se lembrou que o vídeo podia ir para o Google Drive, e quem realmente comete o crime é o namorado que pega nesse vídeo,
e partilha essas informações. E quem está a difundir está a participar nesse crime. Todos. As pessoas têm que ter noção disso. Não é porque eu recebi do João ou da Maria, quando eu envio, eu estou a tratar esse dado. E é sem consentimento. A pessoa precisa perceber isso. Isso é um crime. Eu também estou a participar nesse crime. Então, por isso a nossa importância de mostrar-lhes o quão errado, quão danoso é isso, até para a sociedade santomense, perceber o quão importante é a proteção dos dados pessoais. E alguém nesta estenda pergunta se a pessoa pode ser processada, caso, bom, ele pergunta, eu posso ser processado se partilhar uma informação na rede social, desde que ela seja ilícita? Sim, dependendo do que ele falar e da forma como ele pode comprometer a outra pessoa. A descrição conta muito. Claro, porque dependendo de como ele difamar a pessoa e se a pessoa sentir que foi de alguma forma prejudicada, ele tem todo o direito de fazer a queixa e se descobrirmos quem foi que publicou, provavelmente a pessoa terá que pagar uma indenização. Isso está dentro da lei. Muito bem. Sim. Sim, dizer que, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais, a lei vem dizer que os dados pessoais devem ser tratados de forma lícita, ou seja, devem ser tratados com boa fé. Quem recolhe os dados pessoais, não é, nesse caso, a pessoa solicitou, não é, esta filmagem a partir de um telefone melhor, por exemplo, um iPhone, não é, a pessoa não tem e queria um vídeo com a melhor qualidade de imagem. Então nós somos amigas e isso foi feito, não é, do princípio da amizade que nós temos. Então a minha amiga não pode, digamos assim, cometer essa traição, pode se considerar assim. Então os dados pessoais devem ser tratados de acordo com o princípio de boa fé. Ela fez a recolha com uma finalidade, para depois repassar para a amiga. Então, tem que ser tratado apenas, não é, com esta finalidade. Depois deve ser eliminado. Nós temos visto várias queixas, temos recebido várias queixas na agência nesse sentido. A quem, depois de receber tais imagens, começa a fazer chantagem, não é, com a jovem. Já houve caso de pessoa, por exemplo, que cobrou, não é, $3.000 para que a foto não fosse, não é, para as redes sociais. A menina não sei como arranjou o dinheiro, pagou. Depois de ter pago, ela agora, portanto, aumentou o valor para 7.000. E quando ela se viu sufocada, teve que abrir com a família, não é, nesse caso com a mãe, e então foram ali para a agência fazer a queixa. E nós chamamos, não é, aquela pessoa e normalmente acabam por eliminar. As fotos que estão no Facebook também, posso fazer uma denúncia. E quando se faz denúncia, o próprio Facebook também pode eliminar. Então, simplesmente para dizer que o tratador de dados pessoais que coloca à disposição algo que não tinha essa finalidade, ou seja, fugir da finalidade, pode sim ser punido. Essa punição, se for uma matéria apenas administrativa, porque nós somos uma instituição parajudicial, nós podemos muito bem aplicar a multa. Mas se por detrás estiver um crime, uma matéria-crime, nós podemos canalizar o processo para o Ministério Público e a pessoa pode ser punida com uma pena de prisão. A própria Lei de Proteção das Pessoas também estabelece, não é, que ela pode ser punida com uma pena até 2 anos de prisão, no caso da Lei de Proteção das Pessoas. Agora, no âmbito da Lei de Cibercriminalidade, ela vai ser punida com base na Lei de Cibercriminalidade. Muito bem. Estamos na reta final, então já não nos resta lá muito tempo. Entretanto, Elísio em Angra Toldo Cavalete diz que está a gostar do programa e está ao nosso lado, isto para ter, aliás, o tema vem mesmo a mostrar que temos que ter mais respeito nas redes sociais. Bem, já nesta reta final, portanto, qual é o apelo que tem a deixar? 1 minuto partilhado em 50 segundos para cá. Bem, o apelo que temos a deixar, não é? Ela é para com os titulares de dados, como nós temos vindo já a falar, para terem todo o cuidado redobrado possível em relação à exposição dos seus dados pessoais e as instituições tratadoras de dados pessoais que devem cumprir, não é, com a lei, devem entender que a necessidade de ter uma autorização
para realizar o tratamento de dados pessoais e cumprir, não é, com as orientações da agência ao país, não é, para que deve se organizar sempre da melhor maneira possível para estar alinhado às novas demandas, não é, mundiais, porque estamos numa economia global, na transformação digital. Sabe-se que está-se a caminhar para a internet das coisas, não é? Hoje em dia já existem casas inteligentes, frigoríficos inteligentes e tudo, então é preciso haver maior segurança possível. Se não houver segurança, vamos estar a pôr a nossa própria vida, a nossa própria integridade física e moral em causa. Então, o país, nesse caso São Tomé, está se organizando muito bem e que possamos caminhar, né, numa velocidade maior para que possamos realmente conhecer esse verdadeiro desenvolvimento, não é? Porque as novas tecnologias estão a nos levar para um futuro totalmente desconhecido. Poderá haver um momento em que não se consegue comprar nada se não for através do meio automatizado. Então, estamos a caminhar para o comércio digital, saúde digital, a telemedicina. E então, se houver uma invasão, por exemplo, de dados de saúde, alguém pode entrar, por exemplo, nos meus dados, alterar o meu diagnóstico médico, o médico que está do outro lado, por exemplo, na consulta, não é? na teleconsulta, e me receitar um medicamento que não tem nada a ver com a minha patologia. Então, esse é um assunto muito sério quando nós falamos de dados pessoais, e então que possamos todos estar organizados, alinhados, de mãos dadas, porque estamos a falar da nossa própria vida, da nossa saúde, da nossa integridade física e moral. Muito bem, muito obrigado. Não sei se Carlos Célio quer também deixar alguma recomendação. O Dr. Brigitte falou quase tudo, mas é mais para deixar os nossos jovens, os cidadãos em geral, que fiquem à vontade para recorrer sempre que for preciso à agência. Nós estamos disponíveis para ajudá-los. Nós tivemos diversos casos que a pessoa sofreu por meses para depois recorrer à agência, e logo que chegou à agência o seu caso foi rapidamente resolvido, ou pelo menos damos as direções certas à pessoa de como ela deve agir, o que ela deve fazer para tentar solucionar o problema. É mais nesse sentido a minha aqui essa explanação, essa explicação é mais para isso. Muito deixar obrigado. Todos à vontade para sempre que for preciso recorrer à agência. Muito bem. Muito obrigado, então, e um bom regresso. E deste lado agradeço-vos. Esperemos que possamos nos ver em uma outra oportunidade. Tá, obrigado. Obrigado. E o programa Amanhã na TVS fica por aqui. Em nome de toda a equipa, continuação de um ótimo dia. Vamos fechar com o Escalema. A música toca a todos.